Olá, na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre os comandos condicionais, também conhecidos como comandos de decisão. Os comandos condicionais são utilizados quando a gente precisa testar se uma condição é verdadeira e, com base nesse teste, tomar uma determinada decisão. Essa decisão vai ser a realização ou não de diversos comandos. Por exemplo, nós já vimos que comparar é uma das potencialidades dos nossos algoritmos. Quando eu apresentei para você o fluxograma que verifica se um número é par ou ímpar, a gente teve que fazer um comando de decisão. Temos o início do nosso algoritmo, em seguida a gente lê o número, paralelogramo indica elemento de entrada, então esse x é um número de entrada fornecido pelo teclado, por exemplo. Em seguida a gente precisa testar se o resto da divisão deste número por 2 dá zero. A gente faz isso usando o operador porcentagem. Então, se x porcentagem 2 igual a zero, lembrando que igual é o comparador e igual apenas é o comando de atribuição, se esta condição for verdadeira, a gente conclui que o número é par. E pronto, podemos terminar o algoritmo. Se não, significa que o número é ímpar e a gente termina o algoritmo. Perceba que nós tivemos uma comparação, tivemos que testar se essa comparação é verdadeira ou não, e se ela for verdadeira, nós tomamos uma decisão, se ela for falsa, nós tomamos outra decisão. Isso aqui é o comando condicional. Algoritmicamente, a gente representa como se então. A estrutura é essa. Se uma condição for verdadeira, então realizo um ou mais comandos. Se eu precisar realizar apenas um comando, eu não preciso colocar início e fim. Se eu precisar realizar 2 ou mais comandos, é obrigatório colocar início e fim para especificar onde está começando o bloco do C e onde ele está terminando. Então, quando a gente faz se uma condição for verdadeira, então início e uma lista de comandos e fim, esses comandos estão dentro do bloco C e serão todos realizados se essa condição for verdadeira. Como fica isso na linguagem C? Em C, o condicional é dado por if, que significa se em inglês. E a sintaxe é esta: se entre parênteses, uma condição, início, que é o abre-chaves, escrevo os meus comandos e, ao final, fecho a chave para indicar o fim. Novamente, se eu tiver apenas um comando para ser realizado se essa condição for válida, eu não preciso colocar início e fim. Se eu tiver 2 ou mais comandos, é obrigatório colocar início e fim. Perceba que no nosso fluxograma, a gente tem duas possibilidades. Se o resto da divisão for zero, eu vou para um lado. Se não, eu vou para outro lado. Então, tem como a gente aninhar dois condicionais com se não. Como a gente faz isso? Algoritmicamente, é algo assim. Se uma condição for válida, então, início, realizo vários comandos, fim. Se não, e aqui eu não tenho mais condição, o que significa que esse senão vale para qualquer coisa que não tenha sido satisfeita nessa condição aqui. Início, faço outros comandos e fim. Então, nós fazemos uma comparação aqui em cima e esses comandos aqui são realizados apenas se essa condição for verdade. Se essa condição não for verdade, eu vou realizar esses comandos aqui de baixo por causa deste senão. Ou seja, em uma estrutura se não, eu sempre vou entrar em um dos blocos. Ou eu entro no bloco do C, ou eu entro no bloco do senão. Na linguagem C, o senão é indicado pelo else, que significa senão em inglês. Então, a estrutura condicional composta, quando eu falo estrutura composta, eu estou dizendo if, else, se senão, é assim: if, entre parênteses, uma condição, início, faço comandos, fim. Else, se não, ou seja, se essa condição não for satisfeita,
então, início, faço outros comandos, fim. Mesma regra, se eu tenho um só comando, eu não preciso de início e fim. Se eu tenho dois ou mais, eu preciso colocar início e fim. E como nós podemos formar essas comparações? Os comparadores matemáticos em C, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual ou diferente, são esses aqui, ó. Então, se eu quero saber se um número é maior do que o outro, eu coloco o sinal de maior. Se eu quero saber se algo é menor do que outro, coloco menor. Este daqui é o maior e igual, porque não existe este símbolo no nosso teclado. Então, para representar este símbolo, a gente digita dois caracteres, o caractere de maior e o caractere de igual. Menor ou igual é este símbolo aqui, menor, igual. A comparação de igualdade, para eu saber se o valor de uma variável é igual ao valor de outra variável, por exemplo, é igual, igual, porque igual deste jeito aqui é o comando de atribuição. E o diferente é dado por exclamação igual. Na linguagem C, o exclamação significa não, significa not. Então, não igual significa diferente. Em outra aula, nós vamos aprender sobre conectores e vamos aprender outras estruturas de condicionais. Mas nessa aula, vamos ficar só por isso daqui. Sabendo disso, nós vamos fazer um exercício e adivinha só qual é. Vamos fazer um programa que lê um número e escreve se ele é par ou ímpar. Vamos implementar aquele fluxograma. Aquela breve explicação que eu sempre coloco nos cabeçalhos dos meus programas. Estrutura básica do programa está feita. Nós vamos precisar ler um número. Então eu vou declarar esse número como um x, que é inteiro. Vou pedir para o usuário informar este número. E vou ler este número. Uma vez que eu li este número, eu preciso verificar se o resto da divisão dele por 2 dá 0 ou não. Eu faço isso usando um condicional. If, entre parênteses, x, porcentagem 2, igual a 0, significa que este número é par. Então, eu imprimo. O número é par. Se não, else, e o else não tem nenhuma condição, é simplesmente else, início. Há uma coisa que eu esqueci de mencionar quando eu fiz este if aqui. Eu coloquei o início, ele já coloca o fim, eu simplesmente dou um enter e já vou para a indentação corretinha, não preciso fazer mais nada. Eu vejo muito aluno começando e que digita com uma indentação completamente torta porque não usa esses recursos da IDE. A IDE já faz a indentação para você, é só você trabalhar com o Tab e o Enter. Isso facilita a vida e deixa o código muito mais legível. Então, neste caso aqui, eu vou imprimir que o número é ímpar. Simples como a vida tem que ser, né? Se o resto da divisão for 0, então eu imprimo que o número é par. Se não, eu imprimo que o número é ímpar. Ou ele entra aqui, ou ele entra aqui, não existe terceira possibilidade. Vou salvar o programa. Vou compilar. Não teve nenhum erro. Vou executar. Informe o número, 12. O número é par. Vamos testar para um número ímpar. Informe um número, 21. O número é ímpar. Poderia fazer este programa aqui escrevendo de outra forma? Bom, primeiro eu poderia tirar o início e o fim. Poderia fazer assim. Por que eu posso fazer isso? Porque só tenho um comando para ser executado caso a condição seja satisfeita. E aqui também tenho só um comando a ser executado caso eu entre nesse else. Vou compilar e executar. Informe o número. 15. O número é ímpar. 16. O número é par. Eu poderia, inclusive, colocar assim na frente. Daria na mesma. Vou compilar e executar. 20, número é par. 19, número é ímpar. Posso resolver este programa utilizando uma variável booleana? Posso também. Como eu poderia fazer isso?
Vou declarar aqui uma variável booleana, bool, e vou chamá-la de ímpar. Essa variável será verdadeira se o número for ímpar e será falsa caso contrário. Em C, 0 significa falso. E qualquer coisa diferente de 0 é verdade, é verdadeiro. Então, como eu posso resolver este problema utilizando essa variável booleana? Vou apagar isso daqui e vamos fazer o seguinte. Depois que eu li o número, eu vou fazer uma verificação, que vai ser é ímpar, recebe x%2. Quando eu faço isso, eu tenho duas possibilidades. Ou o resultado dá 0 e o número é par, ou dá 1 e o número é ímpar. E aí eu posso comparar de diferentes formas. Posso fazer assim, if é ímpar igual a 0. O que significa? Significa que o número é par. Eu escrevo que o número é par. Se não, eu escrevo que o número é ímpar. Posso comparar assim, do mesmo jeito que a gente estava fazendo, e vai funcionar. Vou compilar, vou executar. Informe o número, 11, 11 é ímpar. Informe o número, 4, 4 é par. Outra forma é eu comparar com true e false. Então, se é ímpar igual a false, significa que o número é par, senão o número é ímpar. Vamos testar, compilei e executei. 7, o número é ímpar. 2, o número é par. Ou ainda, eu posso simplesmente colocar assim. Se not é ímpar, significa que o número é par. Nossa, professor, como assim? Quando eu estou comparando com uma variável booleana, se eu coloco um not na frente, é a mesma coisa de eu comparar se ela é igual a 0. E fica mais fácil de ler. Por quê? Eu estou testando aqui, ó. Se não é ímpar, então o número é par. Não fica fácil de ler? Fica direto. Então, esta daqui acaba sendo uma boa prática de programação. E é muito comum ver esse tipo de coisa nos códigos. E, professor, se eu comparasse assim, if é ímpar, seria a mesma coisa de eu comparar se é ímpar é igual a true, ou diferente de 0. Neste caso, não faria sentido, né? Então, eu coloquei um not aqui. Vamos testar se dá certo? Compilei, executei. Número 1 é ímpar. Executar de novo. Número 2 é par. Então, veja, um simples exemplo pode ser resolvido de diferentes formas. E as variáveis booleanas, quando bem empregadas, elas acabam deixando o nosso código fácil de ler, como é o caso neste exercício aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Não se esqueça também de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro dos nossos novos conteúdos. Um abraço e bons estudos!